A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta, da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e ao meu lado tá ela, Paloma! Salve, salve, simpatia! Fala, Max! Aqui na escuta, Paloma Santos, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro Contos de Iono. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta, linda, maravilhosa, responsável pela obra, Raquel Almeida. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você, Raquel? Oi, tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. A gente não tá sozinho, viu, Raquel? Tô eu, você, a Paloma e ele, Juca Guimarães, um cara que é jornalista e leu o seu livro profundamente. Salve, Juca! Salve, Max! Tudo bom, Paloma? Salve, salve, Raquel Almeida, tudo jóia? Raquel, parabéns, seu livro é maravilhoso, assim, enche os olhos, né, do leitor, tanta profundidade nas histórias, seus contos, cada um deles tem um jeito de se envolver, de mergulhar na história, interessantíssimo, assim. E eu achei muito bacana que o seu livro, ele parte de uma conexão muito interessante com o idioma lá de Benin, um país africano, de Benin, do Togo, da Nigéria, mas mais de Benin. Conta um pouco dessa linguagem especial que tem no seu livro. Bom, Contos de Iono foi constituído dentro do Roncó. Para quem não sabe, é um quarto de santo, né? Quando a gente se inicia para o orixá, para o Vodum. E eu sou da tradição Tambor de Mina, né? Que é uma tradição Jeje, que tem ligação direta com o antigo Daomé, né? A minha tradição foi fundada pela rainha Nagotime, e lá no Maranhão, lá em São Luís do Maranhão. E aí se difundiu aqui para o Sudeste. E quando eu estava me iniciando, né, eu tinha a oportunidade de escrever algumas coisas, né? E aí veio dessa fonte, né? Essa ideia de pensar o nome Fon, o nome Jeje, para essa obra que estava nascendo ali junto comigo, né, para o mundo espiritual. Que legal! E essa também é um caminho que você encontra para contar histórias, na maioria das histórias, de mulheres negras, mulheres, principalmente, né, mulheres negras, que têm vivências muito diferentes, mas que perpassam muitos dos medos, dos amores, das vivências de várias mulheres, né? O seu livro tem momentos poéticos de muita beleza, momentos de história de amor, umas reviravoltas interessantes também, mas sempre um olhar muito carinhoso do que pensa uma mulher, né? Como foi essa construção dessas histórias e dessa ligação das mulheres nas suas histórias? Eu acho que é uma construção de anos, né? Desde que eu me entendo por gente, porque eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler e sempre observei muitas histórias das pessoas ao meu redor, sobretudo as mulheres, né? As mulheres da minha família, as mulheres que eram minhas vizinhas, as mulheres da escola, as mulheres do vôlei, todos os lugares que eu transitava, eu gostava de observar as histórias dessas pessoas e o que essas pessoas estavam falando, principalmente as mulheres, né? Eu sou de uma família totalmente matriarcal, assim, existem os homens, mas eles são muito secundários, né? Eles saem para trabalhar muito cedo, sempre tive essa vivência, né? Meu pai saiu para trabalhar muito cedo e eu tinha vivência 24/48 com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias e com as minhas primas, né? Minha família é enorme, minha família é baiana, aquela família preta, grande, todo mundo fala, todo mundo quer contar história, todo mundo tem o que contar. Então, veio vindo dessa construção familiar primeiro, né? A vontade de que fossem protagonistas e não protagonistas dentro das histórias, né, que eu criei, é porque eu sempre achei que as mulheres têm tanto para falar e quando chega nesse lugar de protagonismo, a gente é deixada de escanteio, ou não tem tanta profundidade no que a gente pensa e no que a gente sente, né? Então, a minha ideia era colocar essas vozes mesmo em primeira pessoa, né, na sua maioria, que estivessem ali falando, eu sou assim, eu gosto disso, eu fiz isso, sabe? Sem culpa, sem amarra, sem ficar se justificando para o mundo, sabe?
não tá ideal para mim ainda, que eu ainda tenho muitas mulheres para colocar para falar, mas assim, eu acho que eu consegui um pouquinho realizar esse desejo. E qual foi o primeiro conto que você escreveu para esse livro? O primeiro conto desse livro, não para esse livro, né, que eu escrevi, foi o Minká. Esse conto faz muito tempo, fazia anos que eu tinha escrito ele, assim, só que eu nunca consegui terminar. O Minká é o conto da menina que sofre algumas coisas e ela mesmo faz o desfecho da história dela, né? Raquel, spoiler. Raquel, o nosso catedrático Juca já fez um preâmbulo falando que você buscou muito na linguagem africana, né, a língua Fon, e tô vendo aqui que Minká significa justiça. Uhum. Eu queria saber se eu posso fazer uma tradução literal, uma tradução livre do nome do seu livro, de Contos de Mulheres, porque a palavra Iono, né, significa mulher. Uhum. Então, a sua busca, né, de trazer esse protagonismo vem desde o nome do livro? Totalmente. Eu até tinha pensado, o primeiro protótipo desse livro era o Birim. E aí, um dia, conversando com um amigo lá no terreiro e tal, né, ele falou, nossa, a gente tem que valorizar a nossa linguagem, que não sei o que. Eu falei, realmente e tal. Só que a linguagem Fon aqui no Brasil é muito pouco difundida, muito pouco falada, né? A gente ouve muito Yorubá, dentro das matrizes africanas a gente ouve muito Yorubá. O Fon ficou um pouco de ladinho, né? E aí eu fui atrás de um amigo, depois desse processo de iniciação, fui atrás de um amigo, que é o Big, né? O Big é daquela dupla Dois Africanos, o Big é do Benin. E aí eu falei, Big, eu preciso do nome mulher em Fon. Eu não tô achando. Aí ele veio com Iono. Ele falou, acho que a melhor palavra para você traduzir tudo isso que você quer dizer é Iono. E aí ele ficava assim, eu falava Ionu, ele Iono. Ionu, Iono. Aí ele, Raquel, ele cansou, né? Ele falou, Raquel, se você falar Iono, é feitiço. Se você falar Iono, é mulher. Aí você escolhe. Eu falei, tá ótimo, perfeito. E aí ficou Conto de Iono. Muito bom. E eu queria te fazer uma pergunta, Raquel. Como você deve saber, acredito que você sabe, eu fiz parte do DMN durante muitos anos, né? Cantando por muitos anos H. Ácio. E aí eu vi que você tem, dentro da história da Zarina, a pronúncia correta? Zarina. Da Zarina, e também na Xinwala. Xinwala. E na Xinwala você fala do Mano na Porta do Bar, e da Zarina você tem a citação sobre H. Ácio. Queria saber qual a influência do hip hop na sua vida, tanto o masculino, porque se começa muito fortemente o hip hop no Brasil e no mundo masculino, e hoje em dia, graças a Deus, nós temos milhares, milhões de mulheres fazendo suas rimas e suas escritas aí. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Primeiro eu tô amando esse bate-papo por conta de todas as referências assim, que tá surgindo, que vocês tiverem o carinho de prestar atenção, né? Eu não seria escritora se não fosse o rap, de jeito nenhum. O rap é a minha primeira linguagem artística, né? Eu cantei em grupo de rap quando era adolescente, eu andava com pessoas do rap, eu queria viver isso, eu queria ser mais do rap, né? Não escrevia letras, né? Eu era parte back vocal naquela época que as mulheres só cantavam a melodia, né? Eu sou fã de Racionais, de Consciência Humana, de DMN, de tantos grupos assim antigos que me formaram como pessoa, né, essa pessoa crítica, me formaram a minha identidade. E eu moro hoje na Brasilândia, mas eu sou de Pirituba, eu nasci e cresci em Pirituba. E temos RZO, né, RZO, nossa. E dentro de RZO Negrali. Então, eu acho que para mim uma das maiores referências femininas é ela, assim, né? Eu digo que eu sou meio bairrista, mas não é só por isso, é porque ela é incrível mesmo. Eu acho que pensar Negrali dentro desse movimento todo, né, que era constituído por homens, na sua maioria, ela, Dinadi, né, a Sherline, Rúbia da RPW, Sherline, Rúbia da RPW, entendeu? A Cris do Lady Rap. Exatamente, a Rúbia da RPW, tipo, pensar essas mulheres aí
dentro desse movimento todo, né, muita resistência. E eu já disse e repito, eu não seria escritora se não fosse o hip hop, se não fosse o rap. O rap me deu autoestima suficiente para eu falar, eu quero escrever, eu quero fazer minhas poesias, eu quero publicar. A minha voz é importante, né? Para mim, Raquel, fiz parte do DMN durante muitos anos, são mais de 30 anos, mas assim, o maior grupo de rap de todos os tempos para mim é o RZO, com a formação da Negrali. Não tem grupo melhor, não tem para Racionais, não tem para DMN, não tem para Consciência Humana, para mim é RZO, vários malucos só. Família RZO. Isso aí, RZO, rap sempre ligado à literatura, principalmente na questão de formação da leitura também, porque o rap é um movimento cultural que incentiva muitas pessoas a lerem, conhecerem mais dos assuntos, né? Sempre tem uma ponta ali no rap falando de livros, de autores. Isso é muito importante para criar o hábito da leitura, né? O contato com os livros. E o rap é rap, ritmo e poesia é literatura, né, gente? Eu gostei muito de um conto que chama Latacha. Não sei se se pronuncia, quer dizer, surpresa. Que é um conto que a gente tem todo aquela pegada do pagode dos 90, né? Você tem um relacionamento, o relacionamento não tá muito bom, mas você tá amando. Tem muita paixão nesse texto seu. E o final é surpreendente, assim, como o Minca, que também tem um final forte, mas importante, que é a vingança, né? Todo mundo quer aquela vingança ali, todo mundo fica angustiado nesse conto. Já no Latacha tem a surpresa do amor, assim. Fala um pouco sobre essa história do amor no seu texto, na sua literatura. Para mim foi um desafio o desfecho de Latacha, assim, né? Porque eu me inspirei numa história meio trágica e eu falei, eu não quero falar só disso, né? Tipo, não, eu quero falar que existe, aos trancos e barrancos, ainda existe amor, né? Dentro das nossas quebradas e tal. E aí eu pensei, quando eu estava construindo ele, a ideia era esse, né? Tipo, que o morro fosse o grande centro, assim, né? Dessa história para ser narrada. Aqui na Brasilândia, não sei se vocês conhecem, é muito morro aqui. É morro, assim, que não acaba mais. E aí tem um específico, que não é aqui na Brasilândia, é em Taipas. Cara, para chegar no lugar que eu vou lá, assim, às vezes é 5 morros, tipo tudo íngreme e tal. Então eu fui pensando nesse morro, falei, não, é lá, né, é lá que eu vou me inspirar e tal. E tinha tudo pra terminar, todo mundo quebrando a porrada, sabe? Tipo, a mulher triste, o cara por um lado, não sei o quê. Eu falei, não, vou dar uma chance desse cara também ser uma outra pessoa. Porque quando a gente escreve, né, quando a gente tem esse poder de mudar as histórias, né, as narrativas. E eu quis fazer com que esse personagem também mudasse o comum, né, o mais do mesmo. Vamos fazer diferente, querido, né? Eu observo histórias de mulheres desde que eu era criança. E desde que eu era criança, eram as mulheres dando a chance pro amor sempre, né? Enterrando dentro de si suas falas, suas dores, para poder viver esses amores, né? É muita concessão, né, que a gente faz, né, Raquel? Então, você resolveu, então, dar uma equilibrada, digamos assim, né? Trazer equilíbrio nessas concessões. E eu queria trazer um recadinho. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com a autora Raquel Almeida sobre seu livro Contos de Iono. Show, maravilha. Raquel, eu gosto muito da sua linguagem, né, literária, porque você consegue criar tanto o clima de cenas como dos personagens, assim. Os personagens são muito densos, muito fortes, assim. Com poucas palavras, você define muito bem quem é o personagem. O seu poder de síntese e construção de personagem é muito bom. Parece um filme em alguns momentos. Tem um conto, que acho que é o Cela, ou Cela, como que é a pronúncia, que é a Salvadora, que é tipo uma dona de morro, né? Que eu vejo naquele conto um filme. É história real, inspirado em fatos reais, em pessoas reais. Então, aqui na Brasilândia tem a história da Dona Nenê. A Dona Nenê, ela foi conhecida aqui na Brasilândia como dona, né, de um morro aqui específico, se eu não me engano, era no Guarani, ou era aqui no Largo da Pancada, não lembro direito. E ela tinha esse papel dentro da comunidade de botar ordem em tudo mesmo, né? Tipo, ela foi considerada uma das maiores traficantes dos anos 80, se eu não me engano. E aí eu quis
pensar nela, né? Tipo, não é ela, não tem nada a ver com ela, que não tem nada verídico, assim, tipo, foi coisas que eu fui coletando, assim, de observações, mas é uma inspiração nela, assim, né? Porque eu acho, outro dia me perguntaram desse conto e tal, aí falaram, você quis fazer um contraponto sobre os homens que só falei, não, só quis contar a história de uma mulher que existiu, né, que existem ainda várias mulheres também que estão nessa situação, infelizmente, e que não é falado, porque se é qualquer homem aí vira filme, ganha prêmio e não sei o quê, e as mulheres sempre nesse lugar, né, tipo, não, né? E Raquel, as mulheres de hoje em dia, as mulheres que conseguem ter acesso ao seu livro, que conseguem ter acesso às letras de rap feminino, você sente que as meninas mais novas, eu estou falando ali de 20 anos para baixo, 25 anos para baixo, elas conseguem ter esse acesso e conseguem já vir diferente, às vezes nem tão preocupada com a questão feminista, mas sim sendo feminina? Me fiz entender na pergunta? Sim. Eu acho que essa geração, elas conseguem várias coisas, assim, tipo, que a gente demorava até pela falta de como que chama? De tecnologia mesmo, né? A gente fez muito, mas, tipo, elas hoje em dia tá num corre, assim, que consegue ler, consegue escrever, consegue... Acesso, né, Raquel? Acesso, né? Publicar e consegue divulgar e consegue ir pras cabeças, assim, tipo... E eu sempre fico muito impressionada, né, quando eu vejo a quantidade de meninas que estão aí escrevendo, sabe? E eu gosto de ver porque cada uma é uma linguagem. As pessoas às vezes têm mania de colocar as mulheres tudo num pacote só. É uma mulher negra que vai falar a história de todas as mulheres negras do Brasil. E não, gente, a gente é múltipla, sabe? A gente é 1000 universos dentro de uma só, então tem que ter voz para todas, assim, né? Então, eu não posso representar uma mulher da Bahia, eu não sou da Bahia. Mas eu também não posso ser a porta-voz de todas as mulheres de São Paulo, das periferias de São Paulo, porque dentro das periferias de São Paulo também existe um universo, assim, gigante, né? E histórias gigantes de mulheres, assim. Então, eu acho que essas meninas de hoje, elas conseguem deixar isso bem nítido, sabe? Das diferenças. E eu gosto do que eu tenho ouvido, do que eu tenho lido, eu gosto bastante. E Raquel, como que é o seu processo de produção? Você escreve todo dia um pouquinho, lê todo dia um pouquinho? Como que é a sua rotina de operária das letras? Eu costumo falar que eu monto os Frankenstein, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Sabotagem, falando lá das letras, né? Que ele pegava um papel aqui, daqui a pouco pegava um ali, sendo tudo picado e não sei o quê. Eu me identifiquei muito, porque, cara, eu escrevo realmente assim. Eu tô com uma ideia agora, tem um caderno aqui, eu vou nele, aí daqui a pouco eu tô em outro caderno, e aí depois eu vou juntando as coisas. Leitura também é a mesma coisa. Eu vou lendo um livro, aí leio outro, emendo outro. Aí tem hora que eu fico meio bitolada. Eu quero ler só aquele autor, eu quero ler só aqueles contos. Esses tempos eu tava no Lima Barreto. Eu quero ler o Lima Barreto. Aí eu parei com o Lima, falei, agora eu vou com outra coisa. Porque quando eu tô em processo de criação, assim, eu tenho muito medo de me influenciar a tal ponto de fazer muito igual, né? Os autores que eu admiro. Então, às vezes, nesses processos de criação, eu dou uma parada na leitura, assim, porque é importante para mim, né? A cabeça de um escritor tá fervilhando o tempo inteiro, né? Tá o tempo inteiro. Até quando a gente acha que não tá escrevendo, a gente tá escrevendo, né? Tipo, tá olhando ali pro nada, tô em processo de criação, assim. Isso é muito doido. Então, seu processo criativo é frenético, né? É, um pouco. Pois é, você está fazendo essa troca com a gente, passando pela ancestralidade africana, mas em alguns contos você também explora a música brasileira, a música popular brasileira. Isso se deu porque você gosta da música, a música tinha muito a ver com o conto, ou porque você queria pelo menos fazer essa mistura de Brasil com Egito, digamos assim? Eu sou muito musical. Eu ouço muita música, assim, todo dia. Eu não me vejo na vida sem ouvir música, sem ficar cantarolando e tal, né? Eu não funciono sem música, eu costumo falar isso. A citação que tem do Nelson Cavaquinho, que na minha cabeça é a voz do Paulinho cantando, aquela música que eu amo, Paulinho da Viola. Eu amo, sou apaixonada por Paulinho da Viola.
Eu amo samba pra caramba, amo MPB, amo um monte de coisa, assim, relacionada à musicalidade toda. Eu acho que eu sou a pessoa mais eclética do mundo. Hoje tô ouvindo samba, daqui a pouco tô ouvindo pagode 90, e daqui a pouco eu tô numas MPB muito doida, que, né, não é todo mundo que acessa, mas aí eu tô ouvindo lá. Eu gosto de saber o que tá acontecendo no mundo da música, assim, sabe? Eu acho que se eu não fosse escritora, eu seria musicista, com certeza. Tentei entrar para as artes do canto, mas eu acho que a escrita foi mais forte, assim, né? Todo livro tem alguma coisa musical, assim. Alguma citação, algum trecho de música, algum cantor, alguma cantora, sempre tem alguma coisa assim. A música não está desassociada da minha obra, assim. Nem pode, eu acho. Não quero aqui ser leviano em nenhum momento, mas como você falou bastante de Paulinha da Viola, eu até fui atrás aqui e peguei uma letra que acho que tem a ver com o que a gente está falando, e eu vou citar aqui, galera, coisa que a gente nunca fez aqui no nosso programa. Fito os olhos da mulher que eu adoro e não posso confessar o meu sofrer. Prefiro sacrificar minha amizade, mas não quero ser falso a alguém que me trata com lealdade. Paulinha da Viola. É demais essa música, não é, Raquel? Ele é um maior poeta brasileiro, vivo. A doida. Eu amo ele. Mas eu acho que viu, Raquel? Acho que você tá certa. Eu acho que você tá certa, porque assim, muitos grandes artistas que nós batemos palma, o que eles têm de mulher no seu dia a dia é gigantesco. Não sei se vocês concordam comigo, Juca, Paula e Raquel também. Mas, pô, você pega grandes pessoas, grandes personalidades, eles são muito femininos. Paulinho da Viola é um cara desse. O Emicida é outro cara desse. Eu vejo muita mulher nos caras, assim. Gilberto e eles Gil, né? Colocar pra fora a emoção. Gilberto Gil, muito feminino, Caetano Veloso. Então são pessoas que têm muita vertente, muito voltadas assim pro lado feminino. E eu acho que sem se permitir em ser o quanto mais feminino, muito difícil você vai ser um artista. Também acho. Profundo. O que eu gosto muito do seu livro, Raquel, é todo o trabalho gráfico dele, né? A capa, os desenhos, é tudo uma coisa muito delicada e bonita. Como faz a construção, tanto da capa quanto das ilustrações? A capa... A Carolzinha, né? Por ela, né? A capa é linda, né? Tipo, eu amo essa capa. E tem que chamar Carol, né? Para fazer sua capa, tem que chamar Carol. Não tiver outro nome, não pode, né? Eu trabalhei com 2 Carols. E é engraçado, porque a Carolzinha, a Teixeira, ela... que é a Itza, né? Ela sempre que eu posso, eu chamo ela para trabalhar, e ela sempre capta, assim, as coisas que eu falo, né? Tipo, eu tenho como prioridade todo mundo que vai trabalhar comigo para fazer o desenho ou diagramação, que leia o livro. Não pode ser uma coisa mecânica, sabe? Eu mandar para você e vai, tipo, olha, eu queria que fosse uma mulher na capa. Aí tá bom, desenhar lá qualquer mulher. Não, você tem que saber das mulheres que eu tô falando, do que eu tô falando, sabe? Tem que sentir essa obra também para que possa sair uma coisa, né, ali da hora, né? E aí a Carolzinha pegou, assim, ela sonhou, inclusive, com a capa. Ela teve uma mensagem aí do além antes de fazer. Então, quando ela trouxe, ela já trouxe meio que pronto, assim, que eu bati o olho e falei, cara, é isso. E aí essas simbologias, né, que tem dentro, né, o tridente, são algumas coisas que fazem referência às pombagiras, né, e tal. E ela achou muito pelo conto da Padilha, né, que tem do livro. E a Zeferino, quando eu chamei ela para diagramar, acho que foi o primeiro livro que ela diagramou, assim. E depois dele, ela veio assim numa avalanche de outros livros incríveis também, que o trabalho dela é muito bom. Eu falei para ela, eu quero um negócio diferente, eu não quero esse texto chapado, justificado de todos os livros de conto, não quero, eu quero um negócio diferente. Dá seu jeito. Aí ela ficou ali pesquisando e tal, e aí ela decidiu fazer, né, essa diagramação mais de canto. Eu gostei da letra, gostei de toda a concepção que ela fez. Ela fez uma colagem bem bonita, assim, também na capa de dentro, né? Então são mulheres que elas são tão sensíveis ao ponto de observar
cada detalhe de cada escrita ali, sabe? Vieram com muita vontade, assim, tipo, falou, mano, tem muita coisa aqui pra falar, mas eu consigo sintetizar nisso aqui, ó. O que você acha? E deu muito certo, cara, assim. Um capricho, né? Muito caprichoso, muito... Vocês pegam o livro que eu estudar mais, assim. O livro é magnético. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa. Foi muito, muito interessante essa imersão, porque quando eu comecei o livro, eu não desconhecia, e falei, eu não gosto muito de olhar e pesquisar a vida dos autores antes de ler o livro, para não contaminar e tal. E eu achei que é muito interessante a sua vivência e a sua delicadeza em buscar histórias e contar muito mais essas histórias. E o livro, ele é bonito, o livro te prende, traz um ambiente, esse ambiente meio místico, né? Que uma mulher sai, outra mulher entra, as histórias estão ali. Acho muito grandioso o seu livro, muito caprichado mesmo. E durante essa conversa maravilhosa, nós temos agora, Raquel, o nosso quadro que é o Bate-Letra. Eu vou te mandar uma pergunta, você tem que responder de bate-pronto, fechou? Aí a Paloma também manda. Então vamos lá. Defina seu livro em uma palavra. Força. Defina-se em uma palavra. Meu Deus. Livre. E qual a conexão entre essas duas palavras? Eu acho que tem que ser muito forte para poder ter liberdade, né? Para poder ser livre, porque a gente vive num mundo que poda a gente o tempo todo, né? Parece que não, parece que hoje em dia tá tudo mais pá, mas não tá, né? A gente ainda é podada, a gente ainda é silenciada, a gente ainda é apagada. Sobretudo as mulheres negras escritoras, assim, é uma luta diária para não ser apagada viva, né? Para não cair no esquecimento. A gente tá o tempo todo ali tentando correr, fazer nossa obra circular. Então eu acho que para se manter sobrevivente nesse mundinho de meu Deus, é preciso de muita força para se manter livre, né? E chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Raquel, pela generosidade em dividir sua escrita, sua reivindicação e também seu pensamento com a gente. E obrigada mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais essa leitura afiada, sensível e potente. Eu só tenho um recado para dar, gente. Leiam Raquel Almeida, sigam nas redes sociais, vão atrás de literatura que é contemporânea, é viva, é pulsante e fala mais do que fala sobre mulheres, fala sobre pessoas, sobre humanidades, sobre experiências de vida. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, todos leiam Raquel Almeida, por favor. E você, Raquel, gostou? Eu amei. Passou rápido, né? Muito rápido. Queria agradecer vocês pela leitura, pela delicadeza de reparar esses detalhes, assim, que às vezes eu sinto que fica um pouco em segundo plano, né? Não que seja em primeiro plano, mas que é importante também falar. E eu sou muito feliz de falar desse livro e vocês fizeram eu hoje uma pessoa bem contemplada, uma escritora contemplada. Obrigada. Show de bola! Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A você que nos ouviu até aqui, fica o convite, reforçando, leia o livro Contos de Iono. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.